antes de acabar a rodada, eu recebo de um amigo a mensagem com a tabelinha. Ele sempre faz isso, a tabelinha, somos líderes. Veja a colocação do São Paulo na tabela. Só que ele esquece que muitas vezes aquela marolinha rubro-negra que bateu no Tátira, né? Aquela marola xoxa, batendo no Tátira, dando susto na torcida, às vezes ela vira um tsunami, né? Às vezes ela vira uma avalanche rubro-negra no Maracanã. E aí, Flávio Prado, para você que me mandou mensagem quando o Red Bull Bragantino era o líder, eu prefiro aqui, olho no olho, falar para você que o tsunami rubro-negro assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Uma ótima tarde para você, Flavinho Prado, meu querido amigo. Bom dia, né? Boa tarde. Bom, meu caro Pilhar, na hora que eu mandei essa mensagem era essa tabela. E a tabela se referia ao 13º colocado. No caso, São Paulo. Não tinha nada a ver com o Flamengo, né? De qualquer forma, era uma visão do momento. Mas ela continua valendo, mudou apenas o posicionamento, mas você continua vendo. A distância de um para o outro continua considerável. O Flamengo não estava nessa história, não. O Flamengo veio depois e aí conseguiu realmente uma vitória interessante. Seria bom se o Flamengo mantivesse essa regularidade, né? Seria interessante para o campeonato, porque o Cruzeiro está crescendo muito. O Palmeiras é um candidato natural, que ninguém se iluda com a derrota de ontem, que foi no começo, né? Todo mundo deve ter lembrado do Paris Saint-Germain e Inter, né? 2 gols assim logo no começo e tal. Mas depois o Palmeiras se ajeitou, fez um gol e, enfim, mereceu perder, mas aí a coisa ficou dentro de uma coisa plausível. Perder 2-1 no Mineirão pro Cruzeiro não tem nada demais. E se o Flamengo mantiver uma regularidade, nós vamos ter 3 equipes brigando diretamente pelo título. E pode aparecer outras, mas acho que essas 3 aí, jogando nesse nível, será bom para todo mundo, será bom para o futebol. Então, tomara que o Flamengo mantenha esse nível. O problema é que o Flamengo ele parece um eletrocardiograma, né? Aqui, ó. Aí fica complicado. Aí você fica bravo, no outro dia você está radiante. E eu fico preocupado com você sabe disso, né? Eu tenho muito cuidado com você. E quando você está muito bravo, eu não gosto. Eu gosto de você assim, feliz, radiante, alegre. Deve ter surfado hoje de manhã, porque as coisas estão boas para o seu coração. Eu costumo dizer, realmente eu fico muito mexido, né, com essa sua preocupação comigo. Agradeço, inclusive, realmente, aquele jogo sobre o Tátira foi ruim, mas é isso que eu falo. E outra coisa, né, o que está aqui na tarde agora, que é verdade, foi uma humilhação do Flamengo com o Fortaleza no Maracanã. E aí eu me pergunto, né, Bruno Prado, como que um time muda tanto esse Flamengo contra o Deportivo Tátira, que é muito mais fraco que o Fortaleza. O Flamengo teve um futebol ruim, apático, quase foi eliminado no último lance pelo Deportivo Tátira. O Rossi salvou o Flamengo numa situação cara a cara. Que por isso que se questiona tanto uma vitória magra. Porque no último lance, você pode ser eliminado. Poderia ter construído uma vantagem mais larga até ali. Agora, é o Flamengo que goleou o Corinthians. É o Flamengo que teve outra goleada nesse brasileiro que eu não vou lembrar. É o quê? Juventude. 6-0 no Juventude. O Juventude, obrigado, Raizinho. 6-0 no Juventude. Aí o Flamengo agora faz esse atropelo contra o Fortaleza no Maracanã e foi realmente um atropelo, Bruno. O que eu quero perguntar, né? Por que esse Flamengo oscila tanto, mas também reconhecendo o mérito do Flamengo do Felipe Luiz, né? Porque é sempre a minha crítica ao Flamengo do Felipe Luiz, ela foi na Libertadores. E eu sempre deixei claro ali. Eu falava, não tem como não criticar uma campanha tão ruim na Libertadores, só que o Flamengo faz campanhas muito boas em competições nacionais. E ontem, o Felipe Luiz, ele deixa claro, e ele tem razão, que ele diz, eu conquistei todos os títulos que eu disputei, porque ele conquistou. Ele só disputou Copa do Brasil, ganhou.
Supercopa, ganhou. Carioca, ganhou. E agora, todas as competições nas quais ele está disputando. Ele é o líder do Campeonato Brasileiro, ele passou na Copa do Brasil e na Libertadores passou mal, mas passou. Tudo bem. Isso vai trazer um drama ainda para o Felipe Luiz, na minha opinião. Por quê? Porque o Flamengo pode ter um confronto duríssimo pela Libertadores. A gente vai ver isso agora. A gente vai ter o sorteio hoje aqui. Imagina se o Flamengo, por se classificar em segundo, pega o Palmeiras, pega o River Plate, entendeu? Pega o São Paulo, que é um adversário duríssimo em mata-mata. Poderia ser melhor na Libertadores. Mas o trabalho do Felipe Luiz, Bruno, os resultados do Felipe Luiz, por enquanto, são quase que impecáveis se não fosse essa má campanha da Libertadores, por enquanto, né, Bruno? E o trabalho dele é muito bom, né? Só tem que o torcedor do Flamengo entender que o time perde também, né? Que o time joga mal. Às vezes, o torcedor do Flamengo acha que o Flamengo vai ganhar de todo mundo de 10-0. E não é assim, né? Então, acho que até agora não tem nada. O trabalho do Felipe não tem nada para falar em relação a isso. E mesmo quando o time vai mal, não é culpa dele tudo. Aí tem coisas do time mesmo. A gente falou sobre Libertadores, né? O Flamengo... Ele não foi mal esse ano, ele tem ido mal na fase de grupos, né, nos últimos 3 anos. Então, eu não coloco isso na conta do Felipe. Acho que isso é uma coisa do time, do elenco, não é uma coisa dele. O Felipe, o que ele pode fazer, ele está fazendo muito bem feito, né? O técnico não consegue controlar tudo, né? Todo o trabalho, todo o desempenho, o que o jogador vai fazer, o que não vai. Então, acho que o Felipe... ele vai muito bem no Flamengo. Claro que se o time tiver uma eliminação, cai tudo nas costas dele, como sempre cai nas costas do técnico. Mas é um cara para o Flamengo ter aí por muitos anos. Por muitos anos. Sei que isso é quase impossível de acontecer no Flamengo, mas o Felipe é um cara para ficar aí no Flamengo 5, 6, 7 anos. Não tem nenhum motivo. O Flamengo tem um técnico jovem, bom, identificado com o clube, então... é um cara que eu acho que seria um cara para ficar aí no Flamengo, independente dos resultados, por muitos anos. É um cara para confiar. Nós confiamos no cara. O time foi mal aqui, foi bem aqui, nesse aqui foi mal, não foi mal. Ele é o nosso treinador, nós confiamos nele e pronto. Acho que o Felipe era um cara para ter esse nível de aposta no Flamengo. Mas a gente sabe que uma eliminação numa Libertadores... a culpa cai em cima dele, mesmo que a culpa não seja toda dele, né? Ele tem mérito na vitória, ele tem alguma responsabilidade na derrota, mas não é tudo em cima dele, né? O Flamengo tem essa oscilação, porque uma goleada ela não acontece pela diferença de um time em relação ao outro, ela acontece por fatores do jogo. Sejam táticos, emocionais, principalmente por fatores emocionais. O Paris Saint-Germain não é... a superioridade do Paris Saint-Germain com a Inter não é 5-0 a diferença de um time para o outro. A previsão era de uma final equilibrada. A Alemanha em 2014, a diferença não era de 7-1 em relação ao Brasil. Essas goleadas aconteceram, eu citei uma de Copa do Mundo, uma de final de Champions, por fatores do jogo. O gol cedo, o adversário se perde totalmente no emocional... e o Fortaleza está num momento muito difícil. Então, a partir do momento que ele toma um gol do Flamengo, o Fortaleza se perde completamente.